A filha do milionário nunca andou. Durante anos ele tentou todos os médicos. A babá entrou e fez algo impossível. O milionário caiu de joelhos, chorando. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte premium. Há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. Na imponente mansão do Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, o luxo convivia com a solidão. Os raios dourados do sol poente atravessavam as janelas francesas, iluminando os móveis de madeira nobre e o piso de mármore italiano. Naquele cenário digno de revista de decoração, Juliana Martins, uma mulher de 32 anos, com olhos cor de mel que carregavam o peso de uma vida de lutas, terminava mais um dia exaustivo de trabalho. Havia 6 meses que Juliana conseguira o emprego como auxiliar de limpeza na mansão de Rodrigo Almeida, um dos empresários mais poderosos do Brasil. Depois do divórcio complicado, ela precisava sustentar seu filho Lucas, um menino de 9 anos, tímido e observador. O trabalho na mansão pagava melhor que suas ocupações anteriores, mas exigia longas jornadas que a deixavam completamente exausta. Naquela sexta-feira, o horário já avançava para além do combinado. A governanta, Dona Mercedes, uma senhora de aparência severa e coração mole, havia permitido que Lucas ficasse na área de serviço enquanto Juliana terminava de polir as pratarias da sala principal. Uma reunião importante aconteceria na mansão no dia seguinte, e tudo precisava estar impecável. Mãe, posso terminar minha lição de casa aqui? Na escola disseram que preciso entregar segunda-feira. Lucas perguntou, abraçando seu caderno, de matemática contra o peito. Seus olhos grandes e curiosos observavam os detalhes da mansão com fascínio. Pode sim, filho. Mas fique quietinho, tá? Se o Sr. Almeida aparecer, ele não gosta de crianças circulando pela casa. Juliana respondeu, tentando esconder o cansaço na voz. Lucas assentiu e se acomodou no canto da sala, absorto em seus números e cálculos. Ele sempre fora apaixonado por matemática, resolvendo problemas avançados para sua idade. Juliana se orgulhava do filho, embora temesse não poder oferecer a educação que ele merecia. O relógio já marcava quase 9 da noite quando Juliana terminou seu trabalho. Seus músculos doíam, e a dor de cabeça que começara no meio da tarde agora latejava em suas têmporas. Ao buscar Lucas, encontrou-o adormecido sobre o caderno, o lápis ainda frouxo entre os dedos pequenos. Não querendo acordá-lo, Juliana o pegou no colo. Apesar do cansaço, conseguiu equilibrar o filho adormecido enquanto recolhia a mochila e o casaco. Precisava esperar o ônibus que a levaria ao bairro da periferia onde morava. Mais 1 hora de viagem pela frente. Ao passar pela sala principal, Juliana decidiu sentar-se por um momento no chão de mármore, encostada na parede. Apenas 5 minutos para recuperar as forças, pensou. O frio do mármore contrastava com o calor do corpinho de Lucas contra o seu. Sem perceber, seus olhos pesados se fecharam e o cansaço a venceu. Rodrigo Almeida era conhecido no mundo empresarial como o calculista. Aos 45 anos, havia transformado a empresa de tecnologia que herdara do pai em um império multinacional. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes, mantinha uma aparência impecável que combinava com sua reputação de perfeccionismo e frieza. Naquela noite, Rodrigo retornou à mansão mais cedo que o habitual. A reunião com investidores chineses havia sido cancelada de última hora, deixando-o irritado e com tempo livre e indesejado. Ao entrar na sala principal, seu olhar captou algo incomum. Uma mulher sentada no chão, abraçada a uma criança adormecida. Seu primeiro instinto foi de indignação. Quem seria essa funcionária que dormia em serviço? Estava prestes a chamar a governanta quando algo o deteve.
A imagem daquela mulher, exausta ao ponto de adormecer sentada, segurando protetoramente seu filho, provocou nele uma sensação estranha, algo que não sentia há muito tempo. Em vez de chamar a governanta, Rodrigo se aproximou silenciosamente. O rosto da mulher, mesmo no sono, mostrava sinais de cansaço e preocupação. Uma mecha de cabelo castanho escuro caía sobre sua testa, e suas mãos, mesmo relaxadas no sono, pareciam calejadas pelo trabalho árduo. Foi quando notou o caderno aberto ao lado deles. Curioso, Rodrigo se abaixou para olhar. Eram equações, matemáticas, não simples contas de adição ou multiplicação, mas problemas de álgebra avançados para uma criança. Mais surpreendente ainda eram as resoluções, meticulosamente escritas com letra infantil, mas com um raciocínio que impressionaria qualquer professor. Quem são vocês? Murmurou Rodrigo para si mesmo, intrigado não apenas pelo talento matemático evidente naquele caderno, mas pela cena completa, que destoava tanto do ambiente luxuoso ao redor. Foi nesse momento que Juliana abriu os olhos, sobressaltada ao encontrar o olhar do patrão sobre ela. O medo imediato em seu rosto foi como um tapa na consciência de Rodrigo. Ela tentou se levantar rapidamente, ainda segurando Lucas. Senhor Almeida, me desculpe, eu não queria... Juliana gaguejava, o terror de perder o emprego estampado em seu rosto. Não, se levante, disse Rodrigo com uma suavidade que surpreendeu a ambos. Está tudo bem. E naquele instante, algo mudou. Talvez fosse o cansaço nos olhos dela, talvez o peso da criança adormecida em seus braços, ou talvez aquelas equações matemáticas resolvidas com tanta precisão por mãos tão pequenas. Pela primeira vez em anos, Rodrigo Almeida sentiu seu coração, endurecido pelos anos de negociações implacáveis e decisões frias, ser tocado por algo genuinamente humano. Qual é o seu nome? Perguntou ele, sua voz despida do tom autoritário habitual. Juliana, senhor. Juliana Martins. Ela respondeu ainda tensa, os olhos baixos. E o garoto? É meu filho, Lucas. Suas mãos apertaram protetoramente o menino adormecido. Perdoe-me por trazê-lo, mas não tinha com quem deixá-lo hoje e... Ele gosta de matemática, Rodrigo interrompeu. Não como uma pergunta, mas uma constatação, apontando para o caderno. Os olhos de Juliana se iluminaram por um instante, o orgulho maternal vencendo momentaneamente o medo. Sim, senhor. Ele sempre foi bom com números. Na escola, os professores dizem que nunca viram nada igual. Rodrigo assentiu pensativo. Venha comigo, disse finalmente levantando-se. Você precisa descansar adequadamente e temos muito o que conversar. Juliana hesitou, confusa com a mudança de atitude do patrão. Estava acostumada a vê-lo apenas de relance, sempre austero e distante. Este homem à sua frente, com olhos que de repente pareciam interessados e quase gentis, era um estranho. Não tenha medo, acrescentou ele, notando sua hesitação. Acho que este encontro pode mudar muitas coisas, Juliana. Enquanto o seguia, Juliana não poderia imaginar o quanto aquelas palavras se provariam verdadeiras. O destino havia tecido um encontro improvável entre três pessoas que, apesar das diferenças abissais em suas realidades, estavam prestes a transformar as vidas umas das outras de maneiras que nenhuma delas poderia prever. Juliana seguiu Rodrigo, através dos corredores da mansão, ainda carregando Lucas adormecido. Nunca havia estado nesta parte da casa, reservada exclusivamente para o proprietário. Chegaram a uma sala de estar mais íntima, onde o luxo ostensivo dava lugar a um ambiente elegante, mas surpreendentemente acolhedor. Por favor, sente-se, indicou Rodrigo, apontando para um sofá de couro macio. Quer que eu chame alguém para levar seu filho a um quarto onde possa dormir mais confortavelmente? Juliana apertou instintivamente Lucas contra si. Não, obrigada. Ele está bem aqui comigo. Rodrigo assentiu, compreendendo a hesitação. Serviu um copo d'água para ela e sentou-se na poltrona em frente. Por alguns instantes, apenas observou a mulher que ajeitava o filho no colo com cuidado. Havia uma dignidade nela que o intrigava. Uma força silenciosa,
que contrastava com sua situação aparentemente frágil. "Há quanto tempo você trabalha aqui, Juliana?" perguntou finalmente. 6 meses, senhor. E eu nunca a notei antes. Não era uma acusação, mas uma constatação que parecia incomodá-lo. "Como uma pessoa e seu filho podem passar despercebidos em minha própria casa?" Juliana desviou o olhar. "Os funcionários são orientados a serem discretos, senhor, especialmente quando o senhor está em casa." Algo naquela resposta simples atingiu Rodrigo. Quantas pessoas trabalhavam para ele, sustentando o luxo do seu dia a dia, sem que ele jamais tivesse realmente olhado para elas? "Me conte sobre você e seu filho", pediu, com uma suavidade que raramente usava. Hesitante a princípio, Juliana começou a falar. Contou sobre seu divórcio difícil 3 anos. Antes, quando o ex-marido a abandonou com dívidas e um filho de 6 anos para criar. Falou das dificuldades em encontrar emprego estável sendo mãe solo, das múltiplas jornadas, dos sacrifícios para garantir que Lucas tivesse ao menos o básico. "Lucas sempre foi diferente", disse ela, os olhos brilhando ao olhar para o filho. Desde pequeno, mostrava uma curiosidade insaciável por números. Aos 4 anos já fazia cálculos mentais que me surpreendiam. Aos 6, resolvia problemas do ensino fundamental sem ninguém ter ensinado. Rodrigo ouvia com crescente interesse. "E a escola? Eles reconhecem esse talento?" O sorriso de Juliana desapareceu. A escola pública onde ele estuda não tem recursos para alunos como ele. A professora até tenta ajudar, dando problemas extras, mas ela tem 30 alunos para atender. Ela hesitou antes de continuar. "Uma vez tentei inscrevê-lo em um programa para crianças superdotadas, mas precisava pagar uma avaliação psicológica que custava mais do que eu ganho em 1 mês." Enquanto Juliana falava, Lucas começou a despertar, piscando sonolento antes de perceber onde estava. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o homem que tantas vezes vira apenas de longe. "Mãe!" murmurou confuso. "Está tudo bem, filho", assegurou Juliana. "Este é o Sr. Almeida, dono da casa." Rodrigo sorriu, tentando parecer menos intimidador. "Olá, Lucas. Estávamos falando sobre você. Sua mãe me contou que você gosta muito de matemática." O menino assentiu timidamente, agarrando-se à mão da mãe. Rodrigo levantou-se e pegou o caderno que trouxera consigo. "Vi seus exercícios. São impressionantes. Onde aprendeu a resolver equações desse nível?" Lucas olhou para a mãe, como se pedisse permissão para responder. Quando ela assentiu encorajadoramente, ele disse: "Eu vi em uns vídeos na internet, no computador da Biblioteca Municipal, depois peguei livros emprestados. Você entende o que está fazendo ou apenas segue os passos?" O menino franziu a testa, visivelmente ofendido. "Eu entendo, senhor. Não decoraria algo que não faz sentido." Rodrigo sorriu com a resposta franca. Abriu o caderno em uma página específica e apontou para uma das equações. "O que você fez aqui é um método avançado. Muitos adultos teriam dificuldade com isso." "É que assim é mais rápido", explicou Lucas, ganhando confiança. "Tem menos passos." Rodrigo trocou um olhar significativo com Juliana antes de fazer uma pergunta ao menino. "Se eu te der um problema novo, você conseguiria resolver agora?" Lucas hesitou apenas um instante antes de assentir. Rodrigo pegou um papel e uma caneta de sua escrivaninha e escreveu uma equação que ele mesmo usara em seu mestrado em engenharia anos atrás. Entregou ao garoto, que olhou com atenção antes de pegar a caneta. Juliana observava apreensiva, temendo que o filho pudesse falhar diante daquele homem poderoso. Mas, para sua surpresa, Lucas começou a trabalhar no problema com concentração total, sua pequena mão movendo-se com segurança pelo papel. Depois de alguns minutos, ele devolveu o papel a Rodrigo. "Acho que é isso, mas tem 2 respostas possíveis." Rodrigo examinou a solução, e a surpresa em seu rosto era evidente. Não apenas o garoto havia resolvido corretamente, como identificara a natureza dual da resposta, algo que muitos de seus colegas na universidade teriam perdido. "Extraordinário", murmurou, olhando para Lucas com novos olhos. Voltou-se para Juliana.
Seu filho tem um dom raro, Juliana. Um talento assim não pode ser desperdiçado. Eu sei, respondeu ela, com uma mistura de orgulho e tristeza. Mas nossas circunstâncias... As circunstâncias podem mudar, interrompeu. Rodrigo, uma ideia formando-se em sua mente. Ele observou mãe e filho por um momento, tomando uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Tenho uma proposta para vocês. Nesse momento, Dona Mercedes, a governanta, apareceu à porta, claramente alarmada, ao ver a funcionária da limpeza e seu filho sentados confortavelmente com o patrão. Senhor Almeida, perdoe a intromissão. Não sabia que o senhor estava ocupado. Está tudo bem, Mercedes, respondeu Rodrigo com uma calma que raramente demonstrava com os funcionários. Na verdade, preciso que providencie algo. A senhora Martins e seu filho ficarão no quarto de hóspedes esta noite. É muito tarde para voltarem para casa. A governanta não conseguiu esconder sua surpresa, mas apenas assentiu. Imediatamente, senhor. E Mercedes, acrescentou Rodrigo, amanhã de manhã quero que reagende todos os meus compromissos. Tenho assuntos importantes a tratar com a senhora Martins. Quando a governanta saiu, Juliana olhou para Rodrigo com uma mistura de confusão e desconfiança. Senhor Almeida, agradeço a gentileza, mas não precisamos incomodá-lo. Podemos voltar para nossa casa. Não é incômodo algum, garantiu ele. E amanhã quero conversar sobre o futuro de Lucas e o seu também. Enquanto Mercedes retornava para guiá-los ao quarto de hóspedes, Juliana segurava firmemente a mão do filho, incerta sobre o que esperar. A mudança repentina no comportamento do patrão, conhecido por sua frieza, a deixava desconfiada. No entanto, não podia negar que pela primeira vez em muito tempo sentia uma faísca de esperança. Já no luxuoso quarto de hóspedes, após acomodar Lucas na cama king size, que parecia engolir seu pequeno corpo, Juliana observava a noite paulistana pela janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes de sua realidade. O que aconteceu, mãe? Perguntou Lucas sonolento. Por que o homem sério está sendo legal com a gente? Juliana sorriu, sentando-se ao lado do filho. Eu não sei exatamente, meu amor, mas acho que ele viu algo especial em você. Ele parecia triste, mesmo morando numa casa tão bonita. Observou o menino com a perspicácia típica das crianças. A observação pegou Juliana de surpresa. Ela nunca havia pensado em Rodrigo Almeida como alguém capaz de tristeza. Em sua mente, homens como ele viviam em um mundo à parte, protegidos por seu dinheiro e poder das dores comuns aos mortais. Às vezes, filho, as pessoas têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas falta algo que nenhuma riqueza consegue dar. O quê? Juliana beijou a testa do filho. Isso é algo que cada um precisa descobrir por si mesmo. Enquanto Lucas adormecia, Juliana não conseguia evitar uma sensação de vertigem diante da mudança súbita em suas vidas. O que um homem, como Rodrigo Almeida, poderia querer com eles? Qual seria essa proposta mencionada? E mais importante, seria seguro confiar em alguém conhecido por seu calculismo nos negócios? Do outro lado da mansão, Rodrigo contemplava o horizonte da cidade, a partir de seu escritório privativo, um copo de uísque intocado na mão. A imagem de Juliana e Lucas não lhe saía da mente. Algo naquela cena, a mãe exausta protegendo o filho talentoso, ambos lutando contra as circunstâncias, havia despertado memórias que ele passara anos tentando suprimir. O que estou fazendo? Murmurou para si mesmo. Não era do seu feitio agir por impulso ou deixar-se levar por emoções. Como empresário, cada decisão sua era meticulosamente calculada para maximizar ganhos e minimizar riscos. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Almeida tomava uma decisão baseada não na lógica fria dos números, mas em algo mais profundo e quase esquecido: sua própria humanidade. A manhã seguinte trouxe um céu de azul intenso sobre São Paulo, um contraste com a habitual poluição que cobria a cidade. Juliana acordou desorientada. O colchão macio e os lençóis de algodão egípcio eram sensações desconhecidas para seu corpo habituado à simplicidade. Por um momento, pensou estar sonhando,
até que as memórias da noite anterior voltaram, como flashes. O cansaço extremo, adormecer no chão da sala, o encontro com Rodrigo Almeida. Lucas já estava acordado, explorando timidamente o quarto luxuoso. Seus olhos brilhavam diante dos detalhes que para muitos passariam despercebidos. O padrão geométrico do papel de parede, a simetria perfeita da mobília, os ângulos precisos das molduras dos quadros. Mãe, você viu que o teto tem exatamente 36 detalhes em cada seção? E se multiplicar pelo número de seções, dá 144, que é 12 ao quadrado, exclamou entusiasmado. Juliana sorriu, sentando-se na cama. Você contou isso tudo enquanto eu dormia? Era mais interessante que dormir, respondeu o menino com simplicidade. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Dona Mercedes entrou trazendo uma bandeja com café da manhã completo. Frutas frescas, pães diversos, sucos, café e chocolate quente. Bom dia, disse a governanta com polidez formal. O Sr. Almeida pediu que tomassem o café da manhã com calma. Ele os aguardará na biblioteca em 1 hora. Colocou a bandeja sobre uma mesa junto à janela e acrescentou. Também trouxe algumas roupas que podem servir em vocês. São novas. Juliana notou então uma pilha de roupas cuidadosamente dobradas sobre uma poltrona. Mas isso não é. Se necessário, nós temos nossas próprias roupas. A governanta apenas ofereceu um sorriso educado. São ordens do Sr. Almeida. Ele gostaria que vocês estivessem confortáveis para a conversa de hoje. Quando Mercedes saiu, Juliana examinou as roupas. Para Lucas, conjuntos de camisa e calça que pareciam ter sido feitos sob medida. Para ela, vestidos simples, mas elegantes, de tecidos que jamais poderia comprar com seu salário. Como ele sabia nossos tamanhos? Murmurou intrigada. Talvez ele tenha muitos poderes, como nos filmes, sugeriu Lucas, já atacando uma maçã da bandeja. 1 hora depois, vestidos com as novas roupas que surpreendentemente serviam perfeitamente, Juliana e Lucas foram conduzidos por um mordomo até a biblioteca da mansão. O ambiente era impressionante. Paredes revestidas de estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma escada espiral levava a um mezanino que circundava todo o espaço, permitindo acesso às estantes superiores. Rodrigo Almeida estava sentado atrás de uma mesa antiga de madeira escura, consultando alguns documentos. Ao vê-los, levantou-se imediatamente. Juliana notou que ele parecia diferente, mais acessível, sem a habitual expressão severa. Bom dia. Espero que tenham descansado bem, disse ele, indicando-lhes as poltronas em frente à mesa. Como se sentiram usando as roupas? Novas! São muito bonitas, obrigada, respondeu Juliana com cautela enquanto ajudava Lucas a se sentar. Mas confesso que estou confusa com tudo isso, Sr. Almeida. Rodrigo assentiu, compreensivo. Imagino que sim. A situação é incomum para todos. Nós... Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Juliana, ontem à noite, ao vê-la com seu filho, algo mudou em mim. Foi como se, de repente, eu enxergasse além da superfície da minha própria vida. Ele se levantou, caminhando até uma das estantes. Esta biblioteca era o lugar favorito do meu pai. Ele cresceu pobre, sabia? Construiu tudo do zero. Quando eu era criança, ele sempre dizia que o conhecimento era o único bem que ninguém poderia tirar de você. Virou-se para olhar Lucas, que observava fascinado os livros ao redor. Seu filho me lembra de mim mesmo na idade dele. Juliana franziu a testa, surpresa. O senhor também gostava de matemática? Era obcecado, confessou Rodrigo com um leve sorriso. Números sempre fizeram mais sentido para mim do que pessoas. Tive a sorte de ter pais que reconheceram esse talento e puderam investir nele. Ele retornou à mesa e pegou uma pasta. Tenho uma proposta para vocês. Na verdade, 2 propostas. Abriu a pasta, revelando folhetos e documentos. Primeiro, gostaria de oferecer uma bolsa de estudos integral para Lucas no Instituto Galileu. Juliana prendeu a respiração. O Instituto Galileu era uma das escolas mais prestigiosas de São Paulo, conhecida por seu programa especial para crianças superdotadas.
A bolsa cobriria todos os custos: mensalidades, material, uniforme, transporte e alimentação, continuou Rodrigo. Também incluiria acompanhamento psicopedagógico especializado e participação em Olimpíadas de Matemática nacionais e internacionais. Lucas, que até então estivera quieto, não conseguiu conter a excitação. Olimpíadas de Matemática? De verdade? Rodrigo sorriu para o menino. Sim, de verdade. Acredito que você tem potencial para se destacar. Juliana sentia-se tonta com a proposta. Era tudo com que sonhava para o filho, mas que jamais poderia proporcionar. Contudo, sua experiência de vida a tornara cautelosa. Por quê? Perguntou, diretamente. Por que o senhor faria isso por nós? Somos praticamente estranhos. A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Rodrigo desviou o olhar para uma fotografia emoldurada em sua mesa. Um homem mais velho ao lado de um Rodrigo. Adolescente, ambos sorridentes com medalhas no peito. Meu pai morreu há 5 anos, disse ele finalmente. Nos últimos anos de sua vida, ele frequentemente me acusava de ter me tornado alguém que ele não reconhecia mais. Dizia que eu havia esquecido nossas origens, nossos valores. Sua voz carregava uma melancolia que surpreendeu Juliana. Ontem, à noite, vendo você e seu filho, entendi o que ele queria dizer. Rodrigo respirou fundo antes de continuar. Quanto à segunda proposta, notei que você trabalha muito além do seu horário, Juliana. Também soube, através da governanta, que você tem formação em artes visuais. Juliana corou levemente. Sim, fiz faculdade de artes, mas nunca consegui trabalhar na área. Depois que Lucas nasceu, precisei buscar empregos mais estáveis. Gostaria de lhe oferecer um novo cargo aqui na mansão, prosseguiu Rodrigo. Minha coleção de arte precisa de catalogação e cuidados profissionais. O salário seria 3 vezes maior que o atual, com horário flexível para que possa acompanhar os estudos de Lucas. A proposta era tão inesperada que Juliana ficou sem palavras. Era como se alguém tivesse ouvido cada uma de suas preces silenciosas dos últimos anos. Senhor Almeida, eu não sei o que dizer, balbuciou finalmente. Diga sim, respondeu ele, com simplicidade. Não é caridade, Juliana. É uma oportunidade que beneficia a todos nós. Lucas terá a educação que merece, você poderá trabalhar em sua área de formação e eu... Ele hesitou. Eu terei a chance de fazer algo significativo. Lucas, que observava atentamente a conversa, interveio. Isso quer dizer que vamos continuar vindo aqui, mãe? Eu posso usar esta biblioteca? Rodrigo sorriu para o menino. Não só pode, como deve. Uma mente como a sua precisa ser alimentada constantemente. Juliana ainda hesitava, dividida entre a gratidão pela oportunidade incrível e o receio instintivo de aceitar algo que parecia bom demais para ser verdade. Preciso pensar, disse finalmente. É uma decisão importante. Compreendo, assentiu Rodrigo. Mas peço que não demore muito. O ano letivo no Instituto Galileu começa em 2 semanas e precisaríamos iniciar os trâmites imediatamente. Nesse momento, o celular de Rodrigo tocou. Ele verificou a tela com uma expressão de contrariedade. Preciso atender esta chamada. Por favor, sintam-se à vontade para explorar a biblioteca enquanto isso. Voltarei em alguns minutos. Quando Rodrigo saiu, Juliana se permitiu respirar profundamente. Lucas já havia encontrado a seção de matemática e folheava um livro com expressão maravilhada. Mãe, olha só isso. Tem livros sobre números primos, geometria fractal, teoria dos jogos. Vendo a alegria genuína do filho, Juliana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Como poderia negar a ele esta oportunidade? Mas, ao mesmo tempo, como poderia aceitar algo tão grandioso de um quase estranho? Enquanto Lucas explorava os livros, Juliana caminhou até a mesa de Rodrigo, observando os objetos pessoais que revelavam facetas do homem que ela nunca imaginara. Além da foto com o pai, havia uma miniatura de foguete espacial, algumas medalhas em uma caixa de vidro e um pequeno quadro que chamou sua atenção. Era uma aquarela simples retratando um pôr do sol. Não era uma obra-prima técnica, mas transmitia uma emoção genuína. No canto inferior, uma assinatura quase infantil. Para o papai,
Com amor, Sofia. Ele tem uma filha, murmurou Juliana surpresa. Nunca ouvira falar de família, além do pai falecido. Tinha, disse a voz de Rodrigo atrás dela. Juliana se virou constrangida por ter sido pega bisbilhotando. Desculpe, eu não queria... Está tudo bem, assegurou ele, aproximando-se e pegando o pequeno quadro. Sofia teria 12 anos agora. Ela e minha esposa, Helena, sofreram um acidente de carro há 7 anos. A revelação atingiu Juliana como um golpe. Subitamente, muitas coisas faziam sentido. A solidão evidente na mansão enorme, a frieza pela qual Rodrigo era conhecido, e agora, esta súbita empatia por um menino brilhante e sua mãe lutadora. Sinto muito, disse ela com sinceridade. Rodrigo colocou o quadro de volta no lugar cuidadosamente. Sofia também era especial. Uma artista nata como você e apaixonada por desafios como seu filho. Ele olhou para Lucas, absorto nos livros. Quando os vi ontem à noite, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Não de substituir o que perdi, mas de honrar a memória delas fazendo algo bom. A honestidade daquela confissão dissipou as últimas dúvidas de Juliana. Não era pena ou um capricho momentâneo que motivava Rodrigo, mas algo mais profundo e genuíno. Nós aceitamos suas propostas, Sr. Almeida, disse ela finalmente, e prometo que não o decepcionaremos. Rodrigo, corrigiu ele estendendo a mão. Considerando tudo, acho que podemos dispensar as formalidades. Quando suas mãos se tocaram em um aperto firme, nenhum dos dois poderia prever como aquele momento simples seria o primeiro passo de uma jornada extraordinária que transformaria não apenas suas vidas, mas a de muitas outras pessoas. 3 meses se passaram desde aquela manhã na biblioteca. O outono paulistano cobria a cidade com uma paleta de tons alaranjados, e a vida de Juliana e Lucas havia se transformado de maneiras que antes pareceriam impossíveis. Lucas florescia no Instituto Galileu. Inicialmente tímido entre os novos colegas, logo encontrou seu lugar nas aulas avançadas de matemática e ciências. Seus professores não poupavam elogios ao seu raciocínio rápido e sua capacidade de encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. Em apenas 2 semanas, fora convidado para a equipe olímpica da escola, preparando-se para competições nacionais. Quanto a Juliana, adaptar-se ao novo cargo exigia um processo mais complexo. Anos trabalhando em funções que nada tinham a ver com sua formação, haviam abalado sua confiança em suas habilidades artísticas. Agora responsável pela valiosa coleção de arte de Rodrigo, ela alternava entre momentos de empolgação e insegurança. A coleção era impressionante. Obras de mestres brasileiros como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Portinari dividiam espaço com artistas internacionais consagrados. Catalogar, pesquisar e conservar cada peça era um trabalho minucioso que gradualmente reconectava Juliana com sua paixão pelas artes visuais. Naquela tarde de sexta-feira, Juliana trabalhava no ateliê que Rodrigo mandara preparar para ela em uma das alas ensolaradas da mansão. O espaço, com amplas janelas e equipamentos de primeira linha, era mais do que ela jamais sonhara ter. Estava finalizando a catalogação de uma série de gravuras quando Rodrigo apareceu à porta. "Posso entrar?" perguntou ele, algo que sempre fazia respeitando aquele espaço como o território dela. "Claro", respondeu Juliana, guardando cuidadosamente a gravura que examinava. "Terminei de catalogar a coleção Goeldi. São peças extraordinárias." Rodrigo aproximou-se, observando as anotações meticulosas de Juliana. Nos últimos meses, um respeito mútuo havia se desenvolvido entre eles. Não eram exatamente amigos, mas havia uma cordialidade confortável que substituíra a relação patrão-empregada. "Seu trabalho tem sido impecável", comentou Rodrigo. "Na verdade, vim falar sobre isso. Recebi um convite para emprestar algumas peças da coleção para uma exposição no MASP. Gostaria que você coordenasse tudo." Juliana arregalou os olhos. O Museu de Arte de São Paulo era uma das instituições culturais mais importantes do país. "Eu? Mas nunca fiz algo dessa magnitude." "Você é perfeitamente capaz",
afirmou Rodrigo. Além disso, seria uma oportunidade de se conectar com curadores e outros profissionais do meio artístico. Houve uma pausa enquanto Juliana absorvia a proposta. Rodrigo parecia querer dizer algo mais, sua postura normalmente segura, demonstrando uma rara hesitação. "Há outra coisa", disse finalmente. "Tenho notado que você não usa apenas este espaço para o trabalho de catalogação." Juliana sentiu o rosto esquentar. Nas últimas semanas, quando terminava suas tarefas oficiais, por vezes se permitia usar os materiais do ateliê para criar suas próprias obras, algo que não fazia seriamente desde a faculdade. "Desculpe", apressou-se a dizer. "Eu deveria ter pedido permissão para usar os materiais para trabalhos pessoais." "Não estou reclamando", interrompeu Rodrigo com um sorriso. "Estou intrigado. Vi seus trabalhos guardados naquela pasta." Apontou para uma pasta grande encostada no canto do ateliê. "Você tem um talento notável, Juliana. Por que nunca mencionou?" Juliana baixou os olhos, desconfortável. "São apenas experimentos, nada sério." "Discordo", respondeu Rodrigo, caminhando até a pasta e pegando-a. "Posso?" Após um momento de hesitação, Juliana assentiu. Rodrigo abriu a pasta e começou a examinar as obras. Pinturas em técnica mista que combinavam elementos figurativos e abstratos, retratando cenas urbanas periféricas com uma beleza crua e emocionante. Mulheres em pontos de ônibus ao amanhecer, crianças brincando em vielas estreitas, idosos contemplando o horizonte de prédios. Cada imagem capturava momentos de dignidade e esperança em meio às dificuldades. "Isso é extraordinário", murmurou Rodrigo, observando cada detalhe. "Você captura algo que muitos artistas consagrados tentam e falham, a verdadeira alma das pessoas." Juliana não sabia como responder. Aquelas obras eram profundamente pessoais, criadas nas poucas horas livres que tinha ao longo dos anos, frequentemente usando materiais improvisados por não poder comprar os adequados. "São apenas memórias", disse finalmente. "Cenas do meu bairro, pessoas que conheci, momentos que me tocaram." "Arte genuína sempre vem de um lugar verdadeiro", respondeu Rodrigo, ainda absorto nas imagens. Parou em uma pintura específica, uma mulher sentada no chão de um ambiente luxuoso, abraçando uma criança adormecida. Embora os rostos fossem apenas sugeridos, era claramente uma representação dela e Lucas na noite em que Rodrigo os encontrara. Seus olhares se encontraram, uma compreensão silenciosa passando entre eles. "Juliana", disse Rodrigo com seriedade, "estas obras precisam ser vistas. Você precisa expor." Ela balançou a cabeça, rindo nervosamente. "Isso é absurdo. Quem iria se interessar pelas pinturas de uma auxiliar de limpeza que virou catalogadora?" "Sua história só torna seu trabalho mais fascinante", argumentou Rodrigo. "Mas independentemente disso, a qualidade fala por si. Conheço Marta Campos, diretora da Galeria Novos Talentos. Vou marcar um encontro." Antes que Juliana pudesse protestar, o celular de Rodrigo tocou. Ele atendeu rapidamente, sua expressão mudando para preocupação. "Entendo. Estarei lá em 15 minutos." Desligou e olhou para Juliana com urgência. "Preciso ir ao Instituto Galileu. Houve um incidente com Lucas." O coração de Juliana disparou. "O que aconteceu? Ele está machucado?" "Não se preocupe, ele está fisicamente bem", assegurou Rodrigo. "Aparentemente houve uma discussão com o outro aluno. A diretora quer nos ver imediatamente." "Nos ver?" repetiu Juliana confusa. "Sim, pediram que ambos comparecêssemos." Rodrigo já estava pegando as chaves do carro. "Vamos juntos." Durante o trajeto no Audi de Rodrigo, Juliana não conseguia conter a ansiedade. Lucas nunca fora de se meter em confusões. Sempre quieto e concentrado em seus livros, evitava conflitos a todo custo. "Não consigo imaginar Lucas brigando", comentou, torcendo as mãos no colo. "Crianças superdotadas frequentemente enfrentam desafios sociais", respondeu Rodrigo, manobrando habilmente pelo trânsito. "A diferença intelectual pode criar atritos." Chegando ao Instituto Galileu, um complexo educacional moderno com amplas áreas verdes, foram conduzidos imediatamente à sala da diretora. Lucas estava sentado em uma cadeira, olhando fixamente para o chão.
Ao lado dele, um menino maior, de expressão arrogante, acompanhado por um casal de aparência privilegiada. A diretora, doutora Cecília Mendonça, uma mulher de meia idade com expressão grave, levantou-se para recebê-los. Senhor Almeida, senhora Martins, obrigada por virem tão rapidamente. Juliana correu para o filho, ajoelhando-se diante dele. Lucas, o que aconteceu? Antes que o menino pudesse responder, o pai do outro garoto interviu. O que aconteceu foi que seu filho agrediu o meu verbalmente. Exigimos uma retratação formal e medidas disciplinares severas. Calma, senhor Ferreira, pediu a diretora. Vamos ouvir os dois lados. Rodrigo, que observava a cena com atenção, colocou uma mão protetora no ombro de Lucas. Fale, Lucas, o que ocorreu? O menino levantou os olhos, visivelmente perturbado. Estávamos na aula de matemática. O professor me chamou para resolver um problema no quadro e eu fiz de um jeito diferente do que ele tinha ensinado. Fez uma pausa, engolindo em seco. Quando voltei para meu lugar, Ricardo disse que eu era um favelado metido que devia voltar para o buraco de onde saí. Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O casal Ferreira trocou olhares desconfortáveis. E o que você respondeu? Perguntou Rodrigo gentilmente. Eu disse que ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas que seu cérebro era subdesenvolvido e que, estatisticamente, considerando seu desempenho atual, ele provavelmente acabaria desperdiçando a fortuna do pai e dependendo de pessoas como eu para resolver seus problemas no futuro. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Rodrigo precisou fazer um esforço visível para não sorrir, enquanto a senhora Ferreira emitia um som indignado. Viu só? Exclamou o senhor Ferreira. Isso é inaceitável. Meu filho pode ter sido rude, mas a resposta foi calculada para humilhá-lo publicamente. A diretora suspirou profundamente. O Instituto Galileu não tolera nenhum tipo de discriminação, senhor Ferreira. Seu filho fez um comentário claramente preconceituoso, baseado na origem socioeconômica de Lucas. Mas isso não justifica, começou o homem. Nem justifica o comportamento de Lucas, completou a diretora. Ambos erraram e ambos serão disciplinados adequadamente. Ricardo ficará suspenso por 2 dias, devido à natureza discriminatória de seu comentário. Lucas receberá uma advertência formal. Juliana, ainda processando o ocorrido, sentiu uma mistura de orgulho pela inteligência do filho e preocupação pelo incidente. Lucas, você sabe que não resolvemos problemas assim, disse suavemente. O menino assentiu, arrependido. Desculpe, mãe. Foi então que Rodrigo deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Doutora Mendonça, concordo com as medidas disciplinares. Contudo, gostaria de propor algo construtivo a partir deste incidente. Todos olharam para ele com curiosidade. O Instituto tem um programa de diversidade e inclusão, correto? Continuou ele. Sugiro que tanto Lucas quanto Ricardo participem de um projeto conjunto sobre o tema. Talvez algo relacionando matemática e desigualdade social no Brasil. Seria uma oportunidade de aprendizado para ambos. A diretora considerou a proposta com interesse. É uma excelente ideia, senhor Almeida. Os Ferreira, percebendo a mudança na dinâmica da reunião, rapidamente concordaram, ansiosos para encerrar o assunto. Após mais alguns detalhes acertados, todos foram liberados. No caminho de volta à mansão, Lucas permaneceu silencioso. No banco traseiro do carro, Juliana virou-se para olhá-lo. Você está bem, filho? Sim, respondeu ele em voz baixa. Só estou pensando, nós realmente não pertencemos àquele lugar, não é? Por que diz isso? Perguntou Rodrigo, observando o menino pelo retrovisor. Porque somos diferentes. Não temos dinheiro como eles, não moramos em casas grandes, não viajamos para a Disney nas férias. Juliana sentiu um aperto no peito, mas antes que pudesse responder, Rodrigo interveio. Lucas, deixe-me contar um segredo. Ninguém realmente pertence a lugar algum, até decidir criar seu próprio espaço. As pessoas como Ricardo tentam definir quem pertence ou não baseadas em critérios arbitrários, como dinheiro ou sobrenome. Mas a verdadeira pertença vem do que construímos com nossa mente e nosso caráter.
O menino refletiu sobre as palavras. Como você conseguiu pertencer, então? Rodrigo sorriu levemente. Ainda estou tentando todos os dias, assim como sua mãe. Juliana encontrou o olhar de Rodrigo no retrovisor, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Naquele momento, percebeu que as barreiras invisíveis que ainda existiam, não apenas entre eles, mas entre cada um e seus próprios sonhos, começavam lentamente a se dissolver. De volta à mansão, enquanto Lucas se retirava para fazer a lição de casa, Rodrigo deteve Juliana no corredor. Sobre o que falávamos antes da ligação da escola, marquei um encontro com Marta Campos para a próxima semana. Ela verá suas obras. Rodrigo, eu não sei se estou pronta para isso, hesitou Juliana. Você está mais que pronta, afirmou ele com convicção. O mundo precisa ver o que você vê, Juliana. As cores que você enxerga onde outros veem apenas sombras. Naquela noite, no pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, para onde Rodrigo insistira em transferi-los, um lugar muito mais confortável e próximo à escola de Lucas, Juliana ficou acordada até tarde, contemplando as novas possibilidades que se abriam diante dela. Com pincel em mãos e uma tela em branco, começou a dar forma a um novo quadro, uma composição que mesclava o luxo frio da mansão com o calor humano que começava a preenchê-la, cores vivas emergindo das sombras. Burburinho da Galeria Novos. Talentos preenchia o ambiente elegante no coração da Vila Madalena. Era uma noite de sexta-feira, e a exposição Olhares Periféricos de Juliana Martins celebrava sua noite de abertura. 6 meses haviam se passado desde o incidente na escola de Lucas, e a vida continuava a se transformar em ritmo acelerado. A reunião com Marta Campos, diretora da galeria, havia sido um ponto de virada. A experiente curadora reconhecera imediatamente o talento singular de Juliana, a capacidade de capturar a dignidade humana em circunstâncias cotidianas, a paleta vibrante que encontrava beleza nos cenários mais improváveis. Após ver seu portfólio, Marta não apenas oferecera a exposição, mas se tornara uma mentora entusiasmada, orientando Juliana nos meandros do mundo artístico. Agora, vestida com um elegante vestido vermelho, presente de Rodrigo para a ocasião, Juliana circulava entre os convidados, ainda desacreditada ao ver suas criações nas paredes brancas da prestigiada galeria. Críticos de arte, colecionadores, artistas consagrados e curiosos, examinavam suas obras comentando técnica e sensibilidade, com evidente admiração. Sua mãe está deslumbrante, comentou Rodrigo para Lucas, ambos observando Juliana de longe, enquanto ela conversava com um crítico influente do jornal Folha de São Paulo. Lucas, agora com quase 10 anos e alguns centímetros mais alto, assentiu orgulhoso. Ela sempre foi assim por dentro, agora todo mundo pode ver. Rodrigo sorriu com a observação perspicaz. Nos últimos meses, desenvolveram um afeto genuíno pelo menino, que de alguma forma preenchia um vazio que carregava desde a perda de Sofia. Não era uma substituição. Ele sabia que nada substituiria sua filha, mas uma nova conexão que tornava os dias mais significativos. Senhor Almeida, uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Era Marta Campos, elegante em seu terno preto, segurando uma taça de champanhe. Que visão certeira você teve ao descobrir Juliana. Ela é um fenômeno. Já vendemos 7 obras e a exposição mal começou. O mérito é todo dela, respondeu Rodrigo com sinceridade. Eu apenas ofereci o espaço para que seu talento pudesse florescer. Modéstia não combina com você, provocou Marta com um sorriso sagaz. Mas devo dizer que está diferente, mais humano. Antes que Rodrigo pudesse responder, um grupo de pessoas se aproximou para cumprimentá-lo. Como principal patrocinador da exposição, sua presença atraía a atenção, especialmente porque o notório calculista raramente comparecia a eventos culturais. Do outro lado da galeria, Juliana tentava manter a compostura enquanto o crítico de arte lhe fazia perguntas incisivas sobre sua técnica e inspiração. Sua abordagem tem ecos do expressionismo social brasileiro, mas com uma linguagem contemporânea muito particular.
observou ele, ajustando os óculos enquanto examinava. Uma tela que mostrava mulheres conversando em um tanque de lavar roupas comunitário. Como você desenvolveu essa estética sendo autodidaticamente após a graduação? Juliana respirou fundo antes de responder. Marta a havia aconselhado a nunca diminuir sua trajetória, mesmo quando sentisse insegurança. Na verdade, a vida foi minha escola de arte. Quando você trabalha em 3 empregos para sustentar um filho, observa coisas que normalmente passariam despercebidas. A solidariedade entre pessoas que quase nada têm, a dignidade mantida em circunstâncias impossíveis. Ela fez uma pausa, encontrando as palavras certas. Não tive acesso a materiais caros ou tempo para experimentações elaboradas. Isso me forçou a ser direta e honesta em cada pincelada. O crítico assentiu, genuinamente impressionado. É precisamente essa autenticidade que torna seu trabalho tão impactante. Parabéns, Sra. Martins. Estarei acompanhando sua carreira com grande interesse. Quando ele se afastou, Juliana permitiu-se um momento de respiro. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se para encontrar Rodrigo, que lhe oferecia uma taça de água com gás. Ele sabia que ela não bebia álcool. Como está se sentindo? Perguntou ele. Como se estivesse sonhando, confessou ela, aceitando a bebida. Nada disso parece real. Há 1 ano eu limpava sua casa, Rodrigo. Agora estou aqui com todas essas pessoas analisando minha alma nas paredes. Você sempre esteve destinada a este momento, respondeu ele com convicção. Apenas precisava da oportunidade que lhe foi negada por tanto tempo. Seus olhares se encontraram por um instante prolongado, uma tensão sutil pairando entre eles. Nos últimos meses, à medida que trabalhavam juntos e compartilhavam mais de suas vidas, algo além da amizade começara a florescer. Nenhum dos dois mencionava ou agia conforme esses sentimentos, mas eles estavam lá, crescendo silenciosamente. Mãe! A voz entusiasmada de Lucas quebrou o momento. Aquele homem de terno azul acabou de comprar seu quadro favorito, o da mulher no ponto de ônibus. Juliana sorriu para o filho, afagando seus cabelos. É verdade? Bem, espero que ele cuide bem dela. Ele disse que vai colocar na sala principal do escritório dele no Itaim Bibi para que todos possam ver. A noite avançou entre conversas, vendas e elogios. Por volta das 10, quando a multidão começou a diminuir, Rodrigo se aproximou de Juliana novamente. Há alguém que gostaria de lhe apresentar, disse ele, conduzindo-a até um homem idoso em uma cadeira de rodas, acompanhado por uma enfermeira. Este é Miguel Andrade, meu mentor e um dos maiores colecionadores de arte do país. O senhor, que devia ter mais de 80 anos, tinha olhos vivos e perspicazes que contrastavam com seu corpo frágil. Estendeu uma mão trêmula para Juliana. Senhorita Martins, que prazer conhecê-la. Sua arte me fez sair de casa depois de 2 anos de reclusão. Isso por si só já é um feito notável. Juliana apertou sua mão gentilmente, tocada pelo gesto. É uma honra, Sr. Andrade. Rodrigo me falou muito sobre você, continuou o idoso, mas nem mesmo suas palavras entusiasmadas fizeram justiça ao seu talento. Gostaria de adquirir a série completa Mães do Brasil. Juliana piscou atônita. A série, composta por 7 telas grandes, retratando mães de diferentes realidades sociais e étnicas do país, era o destaque da exposição e a parte mais cara. Miguel, interveio Rodrigo, você não precisa... Não me diga o que preciso ou não, rapaz, cortou o idoso com bom humor. Ainda sou eu quem decide onde investir meu dinheiro, e acredito que a senhorita Martins será um dos grandes nomes da arte brasileira nas próximas décadas. A noite terminou, em clima de celebração. A exposição fora um sucesso retumbante, com quase todas as obras vendidas e críticas extremamente positivas. Quando os últimos convidados partiram, restaram apenas Juliana, Lucas, Rodrigo e Marta na galeria. Um brinde ao novo fenômeno da arte brasileira, propôs Marta, erguendo sua taça. Juliana corou, erguendo sua água com gás. Um brinde a novas oportunidades e amigos que se tornam família. Seus olhos encontraram os de Rodrigo por sobre a taça, e novamente aquela corrente invisível pareceu conectá-los.
No dia seguinte, enquanto Juliana ainda processava os eventos da noite anterior, recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Mercedes, a governanta da mansão de Rodrigo. Juliana? Graças a Deus consegui falar com você. É o Sr. Almeida. O tom urgente fez o coração de Juliana apertar. O que aconteceu? Ele desmaiou durante a reunião matinal. A ambulância acabou de levá-lo para o hospital Albert Einstein. Ele estava pedindo por você antes de perder a consciência. Juliana sentiu o sangue gelar. Estou indo para lá agora. Após providenciar que Lucas ficasse com a vizinha, Juliana tomou um táxi até o hospital. Durante todo o trajeto, imagens de Rodrigo, pálido e inconsciente, atormentavam sua mente. Como não percebera sinais de que algo estava errado? Ele parecia perfeitamente saudável na noite anterior. No hospital, foi informada que Rodrigo estava passando por exames. Teve que insistir muito para obter qualquer informação, já que não era parente. Finalmente, uma enfermeira mais compreensiva explicou que ele havia sofrido um colapso devido ao estresse extremo e possível exaustão. Ele trabalha demais, não é? Perguntou a enfermeira. Sem parar, confirmou Juliana. Dia e noite. 3 horas depois, foi permitido que ela o visitasse. Encontrou Rodrigo em um quarto privativo, conectado a monitores, parecendo vulnerável de uma maneira que nunca o vira antes. Oi, disse ele com voz fraca quando a viu. Desculpe pelo susto. Juliana se aproximou da cama, tomando sua mão instintivamente. O que aconteceu? Por que não me disse que não estava se sentindo bem? Não queria estragar sua noite especial, respondeu ele. Além disso, achei que fosse apenas cansaço. O médico que entrou em seguida trouxe notícias que mudaram tudo. Rodrigo não sofrera apenas de estresse. Exames preliminares indicavam um problema cardíaco que requeria atenção imediata. Seria necessária uma cirurgia, seguida de um longo período de recuperação e mudanças significativas no estilo de vida. Sem trabalho intenso, sem estresse, sem viagens longas pelos próximos meses, explicou o médico. O senhor precisará de cuidados especiais e monitoramento constante. Quando ficaram sozinhos novamente, Rodrigo parecia abatido, não pela condição física, mas pela perspectiva de inatividade forçada. Como vou administrar a empresa deitado em uma cama? Murmurou mais para si mesmo que para Juliana. Você tem uma equipe competente, lembrou ela, e tecnologia para trabalhar remotamente quando estiver melhor. Não é só isso. Ele hesitou, como se estivesse decidindo se revelava algo importante. Estamos em meio a uma negociação crucial com investidores chineses. Se eu mostrar qualquer sinal de fraqueza, eles podem recuar. Anos de trabalho perdidos. Juliana apertou sua mão. Você não está sozinho nessa, Rodrigo. Vou ajudá-lo. Ele a olhou surpreso. Como? Ainda não sei exatamente, mas vamos encontrar uma solução juntos. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você mudou minha vida e a de Lucas. Nos deu uma chance quando ninguém mais daria. Agora é nossa vez de retribuir. Nos dias que se seguiram, enquanto Rodrigo passava pela cirurgia e iniciava a recuperação, Juliana organizou uma operação complexa. Com a orientação dele e a ajuda da competente assistente executiva Ana Luísa, conseguiu manter a aparência de normalidade nos negócios. Videoconferências eram realizadas do hospital com cenários virtuais que não revelavam onde Rodrigo realmente estava. Documentos iam e vinham, decisões eram tomadas e, gradualmente, Juliana começou a entender o império empresarial que ele construíra. 2 semanas após a cirurgia, quando Rodrigo recebeu alta, veio a pergunta inevitável. Onde ele ficaria durante a recuperação? Sua mansão, embora luxuosa, era grande demais e impessoal para alguém que precisava de cuidados constantes. Venha para nossa casa, propôs Juliana, surpreendendo a ambos com a sugestão. O apartamento tem um quarto de hóspedes e estaremos por perto para ajudar no que for preciso. Não posso impor isso a vocês, protestou Rodrigo. Posso contratar enfermeiros em período integral. Enfermeiros não são família, respondeu ela simplesmente. E você precisa de um lar agora, não apenas de cuidados médicos.
Foi assim que Rodrigo Almeida, o poderoso empresário conhecido como o Calculista, acabou se mudando temporariamente para o apartamento de 3 quartos no Ipiranga. Lucas cedeu seu quarto para o convalescente, animado com a perspectiva de dormir no sofá-cama da sala por algumas semanas. À medida que os dias passavam, uma rotina foi se estabelecendo. Juliana coordenava os cuidados médicos e administrava os compromissos de trabalho de Rodrigo, enquanto Lucas, sempre curioso, ajudava com pequenas tarefas e frequentemente entretinha o empresário com desafios matemáticos e conversas sobre as estrelas, um interesse que descobriram compartilhar. Certa noite, enquanto Lucas já dormia e Juliana organizava os medicamentos do dia seguinte, Rodrigo a observava da poltrona onde estava sentado. "Por que está fazendo tudo isso por mim, Juliana?" perguntou subitamente. Ela o olhou surpresa com a pergunta. Direta. "Você faria o mesmo por mim." "Não tenho tanta certeza", respondeu ele com honestidade. "Antes de conhecer você e Lucas, eu não me importava realmente com ninguém. Vivia para o trabalho, para conquistar mais, provar mais, como se isso pudesse preencher o vazio que Helena e Sofia deixaram." Juliana sentou-se na beirada da cama, próxima a ele. "E agora? Agora entendo o que meu pai tentava me dizer antes de morrer, que eu havia me perdido em algum ponto do caminho." Seus olhos encontraram os dela. "Você me trouxe de volta, Juliana. Você e Lucas." O momento estava carregado de emoção. Juliana sentia seu coração acelerado, consciente de que estavam à beira de algo que mudaria tudo entre eles. Mas antes que pudesse responder, o telefone tocou, quebrando o encanto. Era Ana Luísa, a assistente de Rodrigo, com notícias urgentes. Os investidores chineses estavam insistindo em uma reunião presencial, desconfiados das constantes videoconferências. Queriam ver Rodrigo pessoalmente antes de assinar o contrato final. "Diga que estarei lá", afirmou Rodrigo, ignorando os protestos de Juliana sobre sua condição. "Você não pode fazer isso", exclamou ela após ele desligar. "O médico foi claro sobre os riscos." "Não tenho escolha", respondeu ele determinado. "Este acordo representa o futuro de milhares de empregos. Não posso colocar tudo a perder por causa da minha saúde." Juliana o encarou, reconhecendo a expressão obstinada que já vira antes. "Então não irá sozinho. Eu vou com você." A reunião estava marcada para daqui a 3 dias. Enquanto Rodrigo se preparava, forçando-se além dos limites recomendados pelos médicos, Juliana percebia que algo mais profundo estava em jogo. Não era apenas um acordo comercial, mas a identidade de um homem que por muito tempo se definira unicamente por seu sucesso profissional. Observando-o adormecer após um dia exaustivo de preparação, Juliana tomou uma decisão. Não permitiria que Rodrigo arriscasse sua recuperação, mesmo que isso significasse enfrentar sua teimosia. Uma ideia começava a se formar em sua mente, arriscada, mas potencialmente salvadora. O dia da reunião com os investidores chineses amanheceu com uma chuva fina sobre São Paulo. No apartamento do Ipiranga, a tensão era palpável. Rodrigo, pálido mas determinado, ajustava a gravata diante do espelho, enquanto Juliana o observava com preocupação evidente. "Você mal conseguiu dormir esta noite", comentou ela, entregando-lhe os medicamentos da manhã com um copo d'água. "Tem certeza que está em condições de fazer?" "Isso? Não tenho escolha", respondeu ele, engolindo os comprimidos. Uma careta de dor involuntária cruzou seu rosto quando ele fez um movimento brusco. "Este acordo significa muito para a empresa." Juliana mordeu o lábio, indecisa. Nos últimos 2 dias, enquanto ajudava Rodrigo a revisar documentos e preparar apresentações, vinha desenvolvendo um plano alternativo, mas não tivera coragem de compartilhá-lo, temendo a reação dele. "E se Maren?", começou hesitante. "E se você não precisasse ir pessoalmente?" Rodrigo a encarou pelo reflexo do espelho. "Já discutimos isso. Os investidores deixaram claro que querem me ver em pessoa. Desconfiam de que algo está errado devido às constantes videoconferências." "Sim, mas e se você enviasse alguém de sua total confiança?
alguém que conhecesse os detalhes do negócio e pudesse representá-lo adequadamente. Quem? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Ana Luísa conhece a operação, mas não tem autoridade para fechar um acordo deste porte. Marcos está em Singapura. Não há mais ninguém com conhecimento suficiente disponível. Juliana respirou fundo, reunindo coragem. Eu poderia ir. Um silêncio perplexo seguiu-se à sua declaração. Rodrigo a fitou como se ela tivesse sugerido algo completamente absurdo. Você? Sua voz mesclava surpresa e incredulidade. Juliana, sem querer ofender, mas você não tem experiência em negociações corporativas. Este é um acordo de 500 milhões de dólares com executivos chineses extremamente exigentes. Sei disso, respondeu ela, mantendo a compostura, mas passei as últimas 3 semanas acompanhando cada detalhe do processo. Conheço os números, li todos os relatórios, sei quais são os pontos críticos da negociação. Rodrigo balançou a cabeça incrédulo. Não é tão simples. Há nuances, estratégias, anos de relacionamento. Que você pode me explicar durante o trajeto até o local da reunião, insistiu ela. Além disso, Ana Luísa estará lá para me auxiliar nos aspectos técnicos. Eu seria apenas o rosto da negociação, sua representante pessoal. É muito arriscado, argumentou ele, mas Juliana notou uma hesitação em sua voz. A dor e o cansaço estavam claramente afetando-o mais do que admitia. Mais arriscado que... Você sofrer um colapso no meio da reunião? Perguntou ela diretamente. Os médicos foram claros, Rodrigo. Seu coração ainda está se recuperando. Um esforço excessivo pode causar complicações sérias. As palavras pairaram entre eles, pesadas com a verdade que Rodrigo relutava em aceitar. Ele caminhou lentamente até a janela, observando a cidade enevoada pela chuva. Por que faria isso por mim? Perguntou finalmente, sem se virar. Juliana se aproximou parando a poucos passos dele. Pelo mesmo motivo que você me ajudou quando eu mais precisava. Porque me importo. Algo na sinceridade de sua voz fez Rodrigo se virar. Seus olhares se encontraram. E naquele momento as barreiras que ainda mantinham entre si pareceram diminuir. Tenho medo, admitiu ele em voz baixa. Não da reunião em si, mas do que significa abrir mão do controle. Por tanto tempo a empresa foi tudo o que eu tinha. Eu sei, respondeu ela suavemente. Mas agora você tem mais, tem a mim e Lucas, tem uma vida além dos contratos e reuniões. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Era Lucas, já vestido para a escola, a mochila nas costas. Tio, Rodrigo, você vai mesmo para a reunião? A médica disse que você precisa descansar. O menino falava com a franqueza típica das crianças, mas seu tom revelava genuína preocupação. Rodrigo olhou para o garoto que, nos últimos meses, tornara-se tão importante em sua vida. Depois para Juliana, cuja determinação e força o haviam surpreendido repetidamente. Na verdade, disse ele finalmente, sua mãe irá no meu lugar. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério, mas ela não é empresária. Não, concordou Rodrigo com um pequeno sorriso, mas é a pessoa mais capaz e corajosa que conheço. E às vezes, Lucas, isso é mais importante que qualquer diploma ou experiência. 2 horas depois, na sede imponente da Almeida Tecnologia no bairro da Faria Lima, Juliana enfrentava seu próprio nervosismo enquanto era brifada pela assistente executiva Ana Luísa. Vestida com um elegante terno feminino, outro presente de Rodrigo, sentia-se como uma atriz prestes a entrar em cena para o papel mais importante de sua vida. Os representantes da Honglei Tech são tradicionais, mas não inflexíveis, explicava Ana Luísa, entregando-lhe uma pasta com os últimos detalhes. O Sr. Zhang, que lidera a delegação, valoriza especialmente a honestidade. Se houver algo que você não saiba responder, é melhor admitir e prometer um retorno posterior do que tentar improvisar. Juliana assentiu, absorvendo cada informação como uma esponja. No bolso interno do blazer, carregava um pequeno fone de ouvido quase invisível. Rodrigo acompanharia a reunião remotamente, pronto para orientá-la em momentos críticos. Eles chegaram, anunciou Ana Luísa, verificando seu celular. Estão subindo agora. Respirando fundo,
Juliana se posicionou. Vamos lá. A delegação chinesa consistia em 5 executivos, liderados pelo sério Sr. Zhang. Quando entraram na sala de reuniões, seus olhares revelaram surpresa ao ver uma mulher desconhecida no lugar de Rodrigo Almeida. Bem-vindos à Almeida Tecnologia, cumprimentou Juliana em inglês fluente, estendendo a mão. Sou Juliana Martins, representante pessoal do Sr. Almeida. Ele lamenta não poder estar presente devido a compromissos inadiáveis, mas confiou-me plenos poderes para finalizar nosso acordo. O Sr. Zhang aceitou o cumprimento com educação, mas sua expressão revelava desconfiança. Esperávamos tratar diretamente com o Sr. Almeida. Ele nos garantiu sua presença. Compreendo sua preocupação, respondeu Juliana com calma. O Sr. Almeida teve um imprevisto de última hora, mas asseguro que estou completamente familiarizada com todos os detalhes da negociação e autorizada a tomar decisões finais. Após trocas de cartões e apresentações formais, todos se sentaram. Juliana podia sentir o ceticismo na sala, especialmente do Sr. Zhang, que a observava com atenção analítica. Senhorita Martins, começou ele, nós da Honglei Tech valorizamos relacionamentos de longo prazo. O Sr. Almeida nos garantiu pessoalmente certas condições. Como podemos ter certeza de que a senhora realmente representa seus interesses? Era a pergunta que Juliana temia, mas para a qual estava preparada. Em seu ouvido, a voz de Rodrigo murmurou: mostre a carta. Sr. Zhang, respondeu ela, retirando um envelope da pasta. Compreendo perfeitamente sua preocupação. O Sr. Almeida antecipou isso e preparou este documento para o senhor. Entregou o envelope selado, que continha uma carta manuscrita de Rodrigo, confirmando não apenas a autoridade de Juliana para a negociação, mas também detalhes pessoais da última reunião entre eles em Xangai, informações que apenas Rodrigo poderia conhecer. Enquanto o Sr. Zhang lia a carta, Juliana continuou. Além disso, preparei uma apresentação detalhada abordando as últimas questões levantadas pelo seu time técnico sobre a integração dos sistemas. Nas 2 horas seguintes, Juliana conduziu a reunião com uma mistura de conhecimento técnico, cuidadosamente estudado nas últimas semanas, e uma habilidade natural para conectar-se com as pessoas. Onde Rodrigo teria sido direto e pragmático, ela trouxe um toque pessoal, percebendo as preocupações não verbalizadas dos executivos chineses e abordando-as com sensibilidade. Em um momento crucial, quando a discussão sobre propriedade intelectual ameaçou travar o progresso, a voz de Rodrigo sugeriu em seu ouvido: ofereça o acordo de licenciamento cruzado que preparamos como contingência. Mas Juliana, sentindo a verdadeira preocupação dos chineses, tomou um caminho diferente. Sr. Zhang, creio que o cerne da questão não é apenas a propriedade intelectual em si, mas a garantia de que ambas as empresas possam continuar inovando sem restrições desnecessárias. O que proporia se estivesse no lugar do Sr. Almeida? A abordagem surpreendeu a todos, inclusive a Rodrigo, que murmurou "O que está fazendo?", preocupado em seu ouvido. Mas o efeito foi imediato. O Sr. Zhang, tratado como um parceiro igual cuja opinião era valorizada e não apenas como um adversário em uma negociação, abriu-se para um diálogo mais honesto. Na China, valorizamos a harmonia nos negócios, respondeu ele após uma pausa reflexiva. Talvez um comitê conjunto de inovação, com representantes de ambas as empresas, possa supervisionar o desenvolvimento de novas tecnologias derivadas da parceria. Era uma solução que ninguém havia considerado anteriormente, nem mesmo Rodrigo em suas extensas preparações. Juliana sorriu, reconhecendo a sabedoria da proposta. Acho que o Sr. Almeida apreciaria muito essa abordagem colaborativa, respondeu ela. Podemos detalhar a estrutura desse comitê como parte do acordo final. Ao final da reunião, o ambiente havia se transformado completamente. O que começara com desconfiança evoluíra para um respeito mútuo. Quando os executivos chineses se despediram, o Sr. Zhang fez algo inesperado. Convidou Juliana para um jantar informal naquela noite. Seria uma honra conhecê-la melhor, senhorita Martins.
Raramente encontramos negociadores que entendem tão bem o equilíbrio entre firmeza e flexibilidade. Após a saída da delegação, Juliana finalmente relaxou na cadeira, exausta, mas eufórica. Ana Luísa a olhava com admiração indisfarçada. Você foi incrível. Nunca vi o Sr. Zhang tão receptivo. No apartamento, Rodrigo aguardava ansiosamente o retorno de Juliana. Quando ela finalmente chegou, ele a recebeu na porta, o rosto tenso de expectativa. E então, como foi? Perdi a conexão nos últimos minutos. Assinamos o memorando preliminar, anunciou ela, exibindo o documento. A versão final será finalizada amanhã e eles convidaram nossa equipe técnica para uma visita às instalações deles na China no próximo mês. O alívio no rosto de Rodrigo era visível. Você conseguiu. Realmente conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu ela. Sua orientação foi fundamental. Ele balançou a cabeça, admirado. Você foi além da orientação, Juliana. Aquela abordagem com o Comitê Conjunto de Inovação foi brilhante. Nunca teria pensado nisso. Juliana sorriu, tirando os sapatos de salto que a incomodavam após horas de uso. Talvez porque você esteja tão acostumado a ver negociações como batalhas a serem vencidas. Eu vi como uma conversa entre pessoas que, no fundo, querem a mesma coisa. Rodrigo a observou com novos olhos. Esta mulher que, menos de um ano atrás, limpava sua casa, acabara de fechar o maior acordo internacional de sua empresa, usando uma abordagem que ele, com toda a sua experiência, não considerara. Você deveria liderar nosso departamento de negociações internacionais, disse ele, meio brincando, meio sério. Juliana riu, sentando-se no sofá. Acho que vou ficar com minha arte, obrigada. Embora tenha sido uma experiência fascinante. Rodrigo sentou-se ao seu lado mais próximo do que o habitual. Sabe o que me ocorreu hoje enquanto ouvia você conduzir aquela reunião com tanta naturalidade? O quê? Que eu nunca encontrei alguém como você. Alguém que consegue enxergar além das aparências, que tem a coragem de arriscar tudo por aqueles de quem gosta. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. O coração de Juliana acelerou. A proximidade dele, as palavras, o momento, tudo parecia intensamente íntimo. Rodrigo, não precisa dizer nada agora, interrompeu ele suavemente. Só quero que saiba que o que sinto por você vai muito além da gratidão ou da admiração. Antes que Juliana pudesse responder, a porta se abriu e Lucas entrou, acompanhado pela vizinha que o buscara na escola. Mãe, como foi a reunião? Você falou com os chineses? Eles entenderam você? Vocês assinaram o contrato? As perguntas saíam em disparada, típicas de sua curiosidade insaciável. Juliana sorriu, trocando um olhar cúmplice com Rodrigo. Foi tudo bem, filho. Mas é uma longa história. Por que não preparo um lanche para nós três e conto tudo? Enquanto se movimentava na cozinha, preparando sanduíches e suco, Juliana refletia sobre a transformação extraordinária de sua vida. De auxiliar de limpeza a negociadora internacional, de artista desconhecida a nova promessa das artes plásticas. E agora, esse sentimento florescendo entre ela e Rodrigo, algo que nunca imaginara possível. Do outro lado da sala, Rodrigo observava Juliana e Lucas conversando animadamente sobre o dia. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente em paz. A empresa que por tanto tempo fora o centro de sua existência, agora dividia espaço com algo muito mais precioso. Uma família que ele encontrara quando menos esperava. E agora que você ajudou o tio Rodrigo com os chineses, você vai voltar a pintar, né? Perguntou Lucas, mordendo seu sanduíche. Claro que sim, respondeu Juliana, olhando para Rodrigo. Ainda tenho muitas histórias para contar através da minha arte. E tenho certeza que serão histórias extraordinárias, completou Rodrigo, seu olhar transmitindo muito mais do que suas palavras poderiam expressar. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Juliana encontrou Rodrigo na varanda do apartamento, contemplando a cidade iluminada. Sem palavras, ficou ao lado dele, suas mãos se encontrando naturalmente. O futuro era incerto, com muitos desafios pela frente,
Mas uma coisa era clara: nenhum deles enfrentaria esses desafios sozinho novamente. Um ano havia se passado desde a reunião com os investidores chineses. A primavera em São Paulo trazia um ar de renovação, com jacarandás floridos pontuando a paisagem urbana de roxo intenso. No Parque Ibirapuera, centenas de pessoas se reuniam para a inauguração do Centro Cultural Novos Talentos, um espaço dedicado a artistas emergentes de comunidades periféricas. Sob a enorme tenda branca montada para a ocasião, autoridades, empresários, artistas e moradores de diversas regiões da cidade aguardavam o início da cerimônia. No palco, um banner exibia o logotipo da Fundação Almeida de Apoio às Artes e Educação, ilustrado com traços que remetiam a um dos quadros mais famosos de Juliana Martins. Nos bastidores, Juliana ajustava nervosamente o colarinho de seu vestido azul marinho. Como oradora principal do evento, sentia o peso da responsabilidade. Sua vida havia se transformado drasticamente nos últimos 18 meses, e agora estava prestes a iniciar um novo capítulo. "Você vai arrasar", disse Lucas, agora com quase 11 anos, ajeitando a gravata borboleta que complementava seu terno, cinza. O menino havia crescido não apenas em estatura, mas em confiança. Recentemente conquistara a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática e fora aceito em um programa especial de mentoria com professores da USP. "Obrigada, filho", sorriu Juliana, afagando seus cabelos. "Tem certeza que memorizou?" "Sua parte?" "Memorizei e melhorei", respondeu ele com um sorriso maroto. "Adicionei algumas estatísticas sobre o impacto econômico do projeto." Juliana balançou a cabeça divertida. Mesmo com apenas 11 anos, Lucas já demonstrava uma compreensão sofisticada de questões sociais e econômicas, fruto das longas conversas com Rodrigo e das experiências diversificadas que sua nova vida proporcionava. "Só não exagere nos números. Lembre-se que nem todo mundo fica tão empolgado com estatísticas quanto você e Rodrigo." A menção ao nome fez seus olhos automaticamente buscarem a figura alta e elegante que conversava com autoridades próximo ao palco. Rodrigo Almeida, recuperado completamente de seus problemas cardíacos, parecia mais jovem e energético do que nunca. A transformação não era apenas física, mas profunda e essencial. Após sua recuperação, Rodrigo havia surpreendido o mundo empresarial ao anunciar uma reestruturação radical na Almeida Tecnologia. Delegou a presidência executiva a uma equipe de confiança e assumiu a posição de presidente do conselho, dedicando grande parte de seu tempo à recém-criada fundação que levava seu nome. A Fundação Almeida nascera de uma conversa casual entre ele, Juliana e Lucas durante um jantar 6 meses após a reunião com os chineses. Lucas havia comentado sobre um colega extremamente talentoso em programação que não podia participar de um campeonato internacional por falta de recursos. "É injusto", observara o menino com a honestidade crua das crianças. "Ele é muito melhor que eu em programação, mas não pode mostrar seu talento, porque os pais não têm dinheiro para a inscrição e a viagem." Aquele comentário simples acendera uma ideia que rapidamente se transformou em um projeto ambicioso. A fundação começara financiando bolsas para crianças talentosas de baixa renda, mas logo expandiu seu escopo para incluir programas de apoio a artistas emergentes, principalmente aqueles de comunidades periféricas. O Centro Cultural que inauguravam hoje era o primeiro de uma série planejada para diferentes regiões de São Paulo, oferecendo espaço para exposições, oficinas, apresentações e capacitação profissional nas áreas artísticas. 5 minutos para começarmos, anunciou Ana Luísa, agora diretora executiva da Fundação. "Todos apostos?" Juliana respirou fundo, sentindo uma mão firme e gentil pousar em seu ombro. Virou-se para encontrar o olhar caloroso de Rodrigo. "Nervosa?" perguntou ele, ajeitando uma mecha de cabelo que escapara do coque elegante de Juliana. "Um pouco", admitiu ela. "Nunca pensei que estaria aqui fazendo isso." "Não consigo imaginar pessoa mais adequada", respondeu ele. Seu olhar desceu para
o anel delicado de noivado que brilhava na mão esquerda de Juliana. Haviam ficado noivos há 3 meses, em uma cerimônia íntima com apenas Lucas, alguns amigos próximos e Dona Mercedes, que chorou mais que todos. Um burburinho indicou que as autoridades começavam a tomar seus lugares no palco. O momento havia chegado. "Vamos fazer história hoje", disse Rodrigo, beijando suavemente a testa de Juliana antes de seguir para seu lugar. Lucas deu um último abraço na mãe antes de se posicionar. "Boa sorte, mãe. Você merece tudo isso." Quando Juliana finalmente subiu ao palco, sob aplausos calorosos, sentiu uma emoção avassaladora. Diante dela estavam rostos familiares e desconhecidos, unidos pelo mesmo propósito. Na primeira fileira, via Marta Campos, a curadora que acreditara em seu talento. Miguel Andrade, o colecionador idoso que se tornara um mentor e amigo. Artistas de diversas comunidades que participariam do programa inaugural do centro. Após os agradecimentos protocolares e a apresentação dos parceiros do projeto, chegou o momento de Juliana compartilhar sua história. Com voz firme que ganhava confiança a cada palavra, ela começou. "Há menos de 2 anos eu era auxiliar de limpeza na mansão do homem que hoje está ao meu lado, como parceiro na vida e nos sonhos. Meu filho e eu vivíamos uma realidade comum, a milhões de brasileiros. Trabalho duro, oportunidades escassas, talentos desperdiçados não por falta de capacidade, mas por falta de portas abertas." A plateia ouvia em silêncio absoluto, captada pela honestidade crua de suas palavras. O que mudou nossa história não foi apenas a generosidade de uma pessoa privilegiada, embora isso tenha sido o catalisador. Ela olhou brevemente para Rodrigo, que a observava com admiração. O que realmente transformou nossas vidas foi o reconhecimento. Alguém olhou além da minha função, além das circunstâncias, e viu um ser humano com potencial. Viu um garoto brilhante que merecia educação adequada. Viu uma artista onde outros viam apenas uma faxineira. Juliana fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Este centro que inauguramos hoje não é sobre caridade, é sobre reconhecimento, é sobre abrir portas e construir pontes entre mundos que coexistem na mesma cidade, mas raramente se encontram verdadeiramente. Na sequência, explicou a estrutura do centro e os programas que seriam implementados. Residências artísticas, oficinas profissionalizantes, exposições rotativas, bolsas de estudo e pesquisa. Apresentou números e metas, intercalando dados concretos com histórias pessoais dos primeiros beneficiados. "Agora", disse ela, aproximando-se do final, "gostaria de chamar alguém muito especial para apresentar um aspecto fundamental do nosso projeto, o programa Jovens Matemáticos." Lucas subiu ao palco com a postura confiante que desenvolvera nos últimos meses. Após superar a timidez inicial que o acompanhara por anos, com desenvoltura surpreendente para sua idade, explicou como o programa identificaria talentos matemáticos em escolas públicas, oferecendo não apenas bolsas de estudo, mas acompanhamento personalizado e integração com universidades. "A matemática não é apenas sobre números", concluiu ele, olhando diretamente para Rodrigo. "É sobre encontrar soluções criativas para problemas complexos, exatamente como fizemos com nossas próprias vidas." Quando Lucas retornou ao seu lugar sob aplausos entusiasmados, Juliana retomou o microfone para a conclusão. "Muitos me perguntam se me sinto como uma personagem de conto de fadas. A resposta é não. Contos de fadas envolvem mágica e coincidências impossíveis. Nossa história é profundamente humana, feita de encontros significativos, reconhecimento mútuo e muito trabalho." Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo a plateia diversificada. O verdadeiro milagre não foi um bilionário ajudar uma funcionária e seu filho. O milagre foi um homem permitir-se ser transformado pela empatia. Uma mulher encontrar coragem para mostrar seu talento ao mundo. Um garoto superar barreiras sociais para desenvolver seu potencial. E agora, a maior transformação de todas, usar nossos privilégios e talentos
para abrir caminhos para outros. Rodrigo juntou-se a ela no centro do palco, seguido por Lucas. Juntos representavam não apenas uma família em formação, mas um símbolo de possibilidades. Declaro oficialmente inaugurado o Centro Cultural Novos Talentos, anunciou Juliana, enquanto um tecido era removido, revelando uma placa comemorativa. Plateia irrompeu em aplausos. Jornalistas disparavam flashes, captando o momento para os noticiários do dia seguinte. Enquanto as autoridades se aproximavam para os cumprimentos formais, Rodrigo sussurrou ao ouvido de Juliana: "Você me salvou, sabia? Não apenas durante minha doença, mas da pessoa vazia que eu havia me tornado." Ela sorriu, apertando sua mão. "Salvamos uns aos outros. É assim que funciona." A cerimônia foi seguida por uma visita guiada às instalações do centro, onde obras de artistas das periferias de São Paulo eram exibidas nas paredes recém-pintadas. Entre elas, destacava-se uma série especial de Juliana. Retratos de trabalhadores invisíveis, porteiros, garis, entregadores, empregadas domésticas, retratados com dignidade e força, revelando a beleza e humanidade por trás de funções frequentemente ignoradas. No coquetel que encerrou o evento, enquanto Lucas encantava professores universitários com suas teorias sobre matemática aplicada a questões sociais, Juliana e Rodrigo encontraram um momento de privacidade em um canto do salão. "Tenho algo para te contar", disse ela, com um brilho especial no olhar. "Queria esperar o momento certo." Rodrigo a observou intrigado. "O que é?" "Vamos precisar de um quarto extra no novo apartamento", respondeu ela, colocando suavemente a mão sobre o ventre ainda plano. "Para daqui a uns 7 meses." O choque e a alegria no rosto de Rodrigo foram instantâneos. "Você tem certeza?" "Nós vamos ter um bebê?" Juliana assentiu, os olhos marejados. "Confirmei ontem. Queria ter certeza antes de contar." Rodrigo a abraçou com cuidado, como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo. "Lucas já sabe?" "Ainda não. Pensei que poderíamos contar juntos esta noite." A emoção no rosto de Rodrigo era indescritível, uma mistura de felicidade, medo e esperança. Aos 46 anos, ele receberia uma segunda chance na paternidade, algo que jamais imaginara possível após a perda de Sofia. "Acho que nosso filho vai ficar radiante com a ideia de ser irmão mais velho", comentou ele, secando discretamente uma lágrima. "Nosso filho", repetiu Juliana, a frase carregando um significado profundo. Embora o processo de adoção formal de Lucas por Rodrigo estivesse em andamento, na prática já eram uma família completa há muito tempo. O resto da noite transcorreu em uma atmosfera de celebração e esperança. O Centro Cultural Novos Talentos representava não apenas um projeto social ambicioso, mas um símbolo da transformação pessoal de todos os envolvidos. Enquanto observava Juliana e Lucas conversando animadamente com um grupo de jovens artistas da Zona Leste, Rodrigo refletia sobre a jornada extraordinária dos últimos 18 meses. Da solidão fria de sua mansão à rica tapeçaria de relacionamentos significativos que agora formava sua vida. Da obsessão pelo trabalho e sucesso material à compreensão de que o verdadeiro valor estava nas conexões humanas e no impacto positivo que poderia gerar. A fundação já havia beneficiado mais de 200 famílias em seu primeiro ano de operação, e os planos para o futuro eram ainda mais ambiciosos. O modelo seria replicado em outras cidades brasileiras, criando uma rede de oportunidades para talentos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Quando a noite chegou ao fim e eles finalmente retornaram ao apartamento espaçoso no Jardim Paulista, para onde haviam se mudado 3 meses antes, Lucas finalmente recebeu a notícia sobre o novo membro da família que chegaria. "Isso é incrível", exclamou ele, os olhos brilhando. "Já sei que vou ensiná-lo a jogar xadrez e resolver equações diferenciais antes de aprender a ler." Juliana riu, bagunçando os cabelos do filho. "Vamos dar um passo de cada vez, ok? Primeiro, precisamos pensar em nomes." "Se for menina", sugeriu Lucas pensativamente,
Poderia se chamar Sofia, como a filha do tio Rodrigo que se foi. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Rodrigo olhou para o menino com surpresa e gratidão. "Você não se importaria?" perguntou gentilmente. Lucas balançou a cabeça. "Seria uma forma de honrar a memória dela, não é? E tenho certeza que ela ficaria feliz em saber que vocês encontraram um ao outro e estão construindo algo novo e especial." Juliana observou a troca entre os dois, maravilhada com a sensibilidade e maturidade de seu filho. De tantas maneiras, Lucas fora o catalisador de tudo. Sua inteligência extraordinária chamara a atenção de Rodrigo naquela noite fatídica. Sua necessidade de educação adequada iniciara a transformação nas vidas deles. E agora, sua compreensão profunda das emoções alheias continuava a surpreendê-la. Mais tarde, quando Lucas já havia adormecido, Juliana e Rodrigo sentaram-se na varanda do apartamento, contemplando a cidade iluminada. São Paulo, com todos os seus contrastes, desigualdades e belezas, estendia-se diante deles como um vasto campo de possibilidades. "No que está pensando?" perguntou Rodrigo, notando o olhar distante de Juliana. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ela, apoiando a cabeça no ombro dele. "Naquela noite, quando adormeci de exaustão no chão da sua mansão, jamais poderia imaginar onde estaríamos hoje." "Acredita no destino?" perguntou ele, entrelaçando seus dedos nos dela. Juliana refletiu por um momento. "Acredito em encontros significativos, em pessoas que entram em nossas vidas no momento certo, por razões que nem sempre compreendemos imediatamente. Como um empresário solitário e uma artista disfarçada de faxineira", completou ele com um sorriso suave. "Exatamente." Ela virou-se para encará-lo. "Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Não foi apenas você que nos ajudou. Nós também te salvamos, de certa forma. Vocês me deram muito mais do que eu jamais poderia retribuir", confirmou Rodrigo. "Me lembraram o que é ser verdadeiramente humano." No horizonte, as luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, cada uma representando vidas, histórias, possibilidades. O Centro Cultural Novos Talentos era apenas o começo. Juntos estavam construindo não apenas uma família, mas um legado de transformação que se estenderia muito além de suas próprias vidas. "A nossa família", disse Rodrigo, erguendo simbolicamente sua xícara de chá. "Presente e futura." "A nossa família", ecoou Juliana, sentindo o calor da vida que crescia dentro dela. "E a todos aqueles cujas vidas tocaremos através do nosso trabalho." A brisa noturna trazia o perfume dos jasmins que Juliana plantara na varanda. Um lembrete constante de que a beleza podia